Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Júlia, estou apresentando esse trabalho com o Lucas e a gente vai apresentar para vocês o fluxograma sobre a indústria da gelatina. E antes disso, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o que é a gelatina, a sua matéria-prima e alguns produtos dessa indústria. Pode passar. Bem, a indústria da gelatina, ela está dentro da indústria de alimentos e coprodutos. Ela basicamente é uma substância orgânica nitrogenada e, mais precisamente, ela é um polipeptídeo obtido a partir da hidrólise do colágeno. Aqui embaixo a gente tem a figura dessa estrutura orgânica da gelatina e essa parte mostra só a primeira parte da proteína, e ela é várias vezes, né, e por isso ela forma o polipeptídeo, que aí é a gelatina. Bem, a matéria-prima, para produzir essa gelatina, ela precisa ser uma matéria-prima extremamente rica em colágeno. Então, a indústria usa ossos, couro, pele de porco, pele de novilho, que é o bezerro, cartilagens e tendões, tudo como a fonte primária para produzir pegar esse colágeno desses ossos, dessas peles e produzir a gelatina com o processo industrial que a gente vai apresentar a seguir. Bem, o ponto muito interessante que fez a gente escolher esse tema é que a gente consegue utilizar o mesmo processo industrial, ou seja, o mesmo maquinário industrial, para produzir vários produtos, né? Então, a gelatina, a gente normalmente pensa só no comestível, né? Mas, na realidade, a gente tem uma série de gelatinas que podem ser produzidas e comercializadas, e também colas de origem animal. O interessante aqui é a gente usar esse mesmo maquinário, produzir vários tipos de produtos comerciais, diminuir o custo de produção e também diminuir os resíduos que poderiam ser produzidos junto com esses produtos, né? Bem, aqui só para a gente ter uma noção de como é variável esses produtos, a gente tem a comestível, né, a gelatina comestível que a gente já conhece, compra no mercado. A gente tem a gelatina técnica, que ela vai ser utilizada em outras indústrias para o encorpamento de papel e tecido. A gente tem a fotográfica também, que ela reveste essas películas que estão aí na imagem e funciona como a emulsão de sais de pratas que são sensíveis à luz. A gente tem a farmacêutica também, que vão fazer essas cápsulas de medicamento, revestimento de vitaminas e servem como emulsificador. E a gente vai ter, por final, essas colas de origem animal, que são conhecidos como adesivos proteicos. A gente não vai focar muito nesse produto, porque seria um outro tipo de produto, mas também é utilizado esse mesmo processo industrial. Eu queria salientar aqui que depois do avanço da biotecnologia, alguns outros produtos também foram produzidos. A gente tem como referência o livro que o professor passou, do Processos Industriais, mas a gente pesquisou e viu que hoje a gelatina também é utilizada como suplemento, fertilizante, ela é utilizada na indústria das vacinas, na indústria farmacêutica, como estabilizante de vacina, né? Ela faz estabilização dos antígenos, ela é utilizada na indústria dos cosméticos, com cremes faciais e loções para o corpo. Então, assim, a gelatina tem inúmeros produtos e coprodutos que são muito comercializados atualmente. Pode passar. Eu vou falar agora do processo industrial, né, desde a entrada da matéria-prima até o final, onde saem os produtos. Esse processo se inicia com o pré-tratamento das peles e ossos. Nessa etapa, normalmente eles são aquecidos com cal e água a cerca de 70 graus Celsius por pouco tempo. A temperatura e o tempo desse aquecimento é muito importante, pois se a matéria-prima for aquecida em temperaturas muito elevadas ou por um tempo maior do que o necessário, a gelatina pode hidrolisar e perder alguma de suas propriedades gelificantes. Então, o processo de pré-tratamento representado aqui. Os ossos, diferente das peles, eles precisam passar por alguns processos a mais, que começa aqui, e eu vou falar desse processo específico dos ossos agora. Primeiro, eles precisam passar por um processo de desengorduração, que acontece pelo aquecimento sob pressão de vapor d'água, seguido pelo arraste da camada gordurosa, ou pela extração com uma nafta de petróleo de baixo ponto de ebulição. Após essa desengorduração, os ossos são quebrados no desintegrador e entram então em uma bateria de 4 ou mais tanques de madeira que estão em série
e na direção contrária ao qual os ossos estão indo, escoa ácido clorídrico frio a 50 graus B. B ou B são o graus de Balmer, né? É uma unidade de medida de densidade que é utilizada em algumas indústrias e basicamente é uma unidade que usa água como referência. Então, para você calcular os graus de Balmer de alguma solução, você tem que usar uma fórmula e essa fórmula depende de se a solução ela é mais ou menos densa do que a água. Eu trouxe isso mais por curiosidade mesmo, né? Enfim, durante essa passagem por esses tanques de madeira e o escoamento, né, do ácido clorídrico, o fosfato de cálcio e outros minerais, eles são dissolvidos e a matéria orgânica com o resto dos ossos forma o chamado osseína, que continua no processo. A osseína, junto com os couros, né, as peles, eles são tratados por leite de cal nas caldeiras, que são basicamente tanques de concreto. E o objetivo dessa etapa é que o leite de cal absorvido pelo material remova as proteínas solúveis. Acontece aqui. Após essa etapa dessa lavagem com cal, os couros e os ossos passam por um lavador, onde são lavados primeiro com água e depois com água ligeiramente ácida, né, como a gente pode ver o ácido clorídrico sendo usado aqui de novo. E essa água um pouco ácida, ela serve para ajustar o pH da matéria. Em seguida, essa matéria passa por um conjunto de extrações em tanques equipados com serpentinas de vapor, que são tubos onde fica passando vapor com temperatura controlada, né, para manter os tanques de extração na temperatura desejada. E eu vou falar das extrações agora, né? São 3 extrações, basicamente. A primeira delas é feita com água mantida entre 60 e 65 graus Celsius, e a água fica em contato com a osseína por aproximadamente 8 horas. Assim é obtida uma solução de gelatina a aproximadamente 8%, entre 8 e 10%. Essa solução é então filtrada quente e resfriada, e em seguida passa por outra extração a uma temperatura um pouco mais elevada. Os licores filtrados nessa etapa escorrem para bandejas e esteiras de aço inoxidável, onde se gelificam. Essa etapa aqui. A terceira extração da osseína, ou dos couros, é feita a cerca de 75 graus Celsius. Esse extrato ele é mais diluído e por isso é necessário evaporar o licor a vácuo antes do resfriamento. As extrações, elas são feitas repetidas vezes, cada vez aumentando a temperatura, até chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius. E quanto maior a temperatura dessas extrações, pior vai ser o produto final. Então, pior vai ser a gelatina, digamos assim. Então, os primeiros licores que saem, eles são usados geralmente na gelatina técnica, na gelatina fotográfica, enquanto os últimos, esse que é feito a 100 graus Celsius, aproximadamente 100 graus Celsius, é utilizado apenas para colas e para as colas que a Júlia citou anteriormente. A gelatina é então resfriada e cortada em fitas e são secadas por ar filtrado a 40 graus Celsius. Durante essa secagem, as fitas se retraem formando um macarrão bem fino, que no final é moído em pó. E, né, depois, após a moagem em pó, tem aquela gelatina que a gente conhece, compra no mercado. E só para fazer uma relação com a aula, a etapa de desengorduração é uma etapa semicontínua, a desintegração é uma etapa contínua e a extração é uma etapa embatelada. E a desintegração é um processo mecânico, a desengorduração é um processo de transferência de massa e a secadeira é um processo de transferência de calor. Bem, aqui para a gente entender melhor sobre as diferenças básicas da produção da gelatina e da cola, eu trouxe aqui as diferenciações da matéria-prima e também da temperatura de extração. Então, por exemplo, para a gente produzir a gelatina fotográfica, o Shepard, que é um pesquisador apresentado no livro, ele diz que o ideal é a gente utilizar, no caso a indústria, utilizar
a pele de novilha, né, o couro de novilha, mas de um gado alimentado com uma cenoura específica, que no caso é a cenoura brávia, e que essa cenoura vai produzir, esse gado, essa pele desse gado, vai produzir uma gelatina de melhor qualidade. Então, para as gelatinas fotográficas e comestíveis, a indústria sempre procura ossos de melhor qualidade, então a matéria-prima de melhor qualidade, com pouca gordura, pouca cartilagem. Eles costumam utilizar mais a pele de corpo e a novilha também para produzir essa gelatina. E no caso da cola, eles não se preocupam tanto com a qualidade do osso ou da pele, então costumam utilizar pele animal de menor qualidade, qualquer tipo de osso e couros também. E aí, no caso, a diferenciação da temperatura de extração, né? Para as gelatinas em geral, a gente vai utilizar as temperaturas de 60 até 75 graus, porque a gente vai ter um produto de melhor qualidade. E no caso da cola, a gente pode chegar até 100 graus como temperatura de extração, que vai produzir uma cola de boa qualidade também. E ali a gente tem esse esquema simplificado para a gente entender um pouquinho melhor sobre a pele que a gente vai usar, no caso a novilha ou de porco, vai ser para gelatina e as outras vão ser para cola. Aqui os ossos já desengordurados que dão origem à oceína vão ser para a fabricação da gelatina, e no caso os frescos ou os outros desengordurados, mas que não passam para o processo de oceína, vão ser outros subprodutos que são utilizados também nessa indústria. Pode passar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo. E aqui são as nossas referências, né? A gente usou esse fluxograma e esse outro esquema que a gente apresentou no slide anterior do livro do Brink e do Steve. E também utilizamos esse artigo aqui da Food Ingredients Brasil para entender um pouquinho mais sobre a gelatina. Obrigada e até mais.